Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus diz no Corão Sagrado, falando sobre os crentes, no Surat, ao capítulo da família de Imran, ele explica que o prêmio dos crentes está garantido. Deus garante a dádiva, as bênçãos, a sua misericórdia, os seus prêmios aos crentes. E ele menciona, numa sequência de versículos, quais são esses crentes. Num desses versículos ele diz: daqueles aos quais alguns homens disseram, por certo o povo inimigo em verdade reuniu grupos contra vós, então receai-os. Ou seja, ele está falando daqueles muçulmanos na fase inicial do Islã, sendo oprimidos pelos idólatras, pelos mushriquim, pelos descrentes, que combatiam os muçulmanos e ameaçavam eles o tempo inteiro. Então até que vem um grupo de homens e diz: olha, se preparem, para ficarem com medo, porque esses inimigos estão se juntando, estão unindo forças e virão até vocês. Qual foi a resposta? Qual foi a reação desses muçulmanos, desses fiéis? Deus diz, complementando o mesmo versículo, e isso acrescentou-lhes fé. Allah, gente, aumentou a fé desses muçulmanos e disseram: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Basta-nos Deus e que excelente patrono. Ou seja, para nós, Deus é suficiente e Ele é o melhor dos cuidadores, Ele é o melhor dos procuradores. Aqui, Deus é que cuida de tudo, Deus é que está no controle. Então esse é o símbolo, esse é o exemplo, essa é a evidência da verdadeira fé e confiança no Criador, em Deus Todo-Poderoso. E hoje, o Sheikh Fahmy, então, falando sobre a história islâmica, ele recua um pouco, ele volta um pouco no tempo, trazendo uma grande lição, mais uma grande lição da história do Islã, que é muito importante os muçulmanos estudarem, conhecerem, para justamente entender tudo aquilo que se passa hoje conosco e como nós devemos nos portar. Então, as 2 últimas semanas, ele falou sobre um período pós-migração, pós-Hijra. Hoje ele vem para um período que antecede a imigração do profeta Muhammad, que as bênçãos e a paz estejam com ele e os seus companheiros, quando eles ainda estavam em Meca. Era o início do 7º ano da profecia, gente. Ou seja, ainda antes do início determinado como marco zero do calendário islâmico. Nós estamos falando dos primórdios, fase inicial do Islã, em que os muçulmanos eram um grupo ainda muito pequeno, muito fraco, muito indefeso. No 7º ano, os idólatras, já cansados, não sabiam mais como reagir em relação ao profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, para impedir que ele continuasse a sua divulgação, a sua pregação, levando a todas as pessoas a palavra de Deus, dizendo: La ilaha illallah, não existe Deus, não existe divindade digna de adoração, a não ser o Deus único. Esse homem não para, esse homem não desiste, incorruptível, não adianta subornar, não adianta comprar, não tem como, ele não aceita nada. Então vamos tentar o tio dele. Chegaram ao seu tio, que era responsável por ele, responsável inclusive pela sua proteção. O seu tio chamava Abu Talib. Ofereceram então um acordo ao Abu Talib: nós entregamos um jovem, um homem, um rapaz, dos melhores que nós temos aqui em nossas tribos. Qualquer um pode escolher. E ele vai viver com vocês. Em troca, você nos dá o seu sobrinho e nós o mataremos. Quem é que aceita uma coisa dessas? Que proposta ridícula!
chegar para o tio do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e oferecer em troca: você nos dá o seu sobrinho, a gente mata, e você fica com um dos nossos filhos, quem você quiser, ele vai viver com vocês tranquilamente. Óbvio que Abu Talib não aceitou. Ninguém aceitaria uma condição dessas. Então tem início, gente, um cerco, um bloqueio econômico, um boicote pesadíssimo contra os muçulmanos naquela época, por longos 3 anos. Eles redigiram isso em forma de contrato, em pele de animal, e fixaram dentro da Kaaba, dizendo que todo mundo está proibido de negociar com os muçulmanos e a família do profeta, mesmo aqueles que também não são muçulmanos, mas são simpatizantes ou apoiadores dessa causa, dessa missão profética. Ninguém compra, ninguém vende, nem se casa. Estão cortadas todas as formas de relações possíveis com os muçulmanos. O que eles fizeram então? Reuniram um grupo pequeno dos muçulmanos, os familiares do profeta alaihi salam, juntamente com o seu tio, inclusive para a proteção do próprio profeta, e saíram de Meca, saíram da cidade e ficaram numa região chamada Sha'b Abu Talib, uma região entre as montanhas, nos arredores da cidade. Ficaram lá, gente, por 3 anos, sem comida, sem bebida, sem água, sem absolutamente nada, exceto um pouco de comida que alguns dos idólatras, em um gesto de misericórdia, porque isso vai contra a natureza humana, privar um ser de alimento, um gesto de misericórdia, eles tentavam, de certa forma, apoiar os muçulmanos, mas obviamente isso não era suficiente. Então, nesse período, eles sobreviveram, aqueles que morreram de fome e de sede, sobreviveram às custas de folhas de árvores. Mas não são folhas de árvores como a gente imagina até das nossas árvores aqui na mesquita, não. Folhas de árvores do deserto, folha seca, dura. Imaginem vocês com fome e pegando só uma folha e colocando na boca. E às vezes, gente, pedaços de pele, de couro de animal que morreu no deserto, carcaças que estavam ali, eles tiravam pedacinhos desse couro, dessa pele, para comer. Como é que eu vou comer um couro de animal? Pegando um pedacinho, dividindo em pedaços menores, para chupar, só sentir alguma coisa na boca. Quem é que aguenta isso? Por 3 longos anos. Isso é sofrimento, gente. Isso é sofrimento de verdade. É difícil até para nós imaginarmos isso, vivendo aqui no Brasil, no conforto das nossas casas. Por mais que a gente reclame das dificuldades da vida, nós vivemos uma vida extremamente confortável. Até que vem então a resposta. Deus Todo-Poderoso, um socorro ao seu profeta e aos crentes, aos fiéis. O anjo Gabriel revela ao profeta Muhammad, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, sallallahu alaihi wasallam, que Deus enviou insetos que entraram na Kaaba e comeram aquele contrato, comeram a pele de animal, exceto a parte de cima, a parte inicial, onde é mencionado o nome de Deus, mas através de um sistema diferente dos muçulmanos, não é o mesmo sistema da basmala que nós estamos acostumados, em nome de Deus misericordioso, misericordiosíssimo, mas uma forma semelhante em nome de Deus. Aquela parte os insetos não comeram. Essa revelação vem através do anjo Gabriel. O profeta sallallahu alaihi wasallam conta então ao seu tio Abu Talib, e ele imediatamente relata isso
aos idólatras, aos inimigos do Islã, às lideranças dos idólatras. Eles entram na Kaaba e constatam exatamente esse fato. E nesse mesmo dia, um dos idólatras fez um juramento. Ele falou: ó povo de Meca, como é que nós podemos comer e beber enquanto essas pessoas estão morrendo de fome lá no deserto? A partir de hoje, eu não vou comer nem beber até que esse contrato seja definitivamente cancelado. Isso foi um juramento feito por ele. Um idólatra. Mas aqui, tem misericórdia no coração. Quando eles constatam isso, de fato reconhecem que isso é um milagre, isso é um sinal que veio de Deus Todo-Poderoso, que veio do Criador, é extinto esse bloqueio, esse cerco contra os muçulmanos, se encerra e eles podem então retornar às suas casas em Meca. Inclusive, gente, os sábios dizem que após esses 3 anos de duro cerco, esse é um dos motivos prováveis pelo qual a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Khadija, ela veio a falecer pouco tempo depois, que a sua saúde foi comprometida. A sua saúde foi totalmente debilitada. E hoje nós vemos os nossos irmãos palestinos como se não bastassem os bombardeios, a agressão que o Estado de Israel comete com seu exército contra uma população civil. Eles ainda promovem um embargo. Não chega comida, não chega água, não tem gás, não tem eletricidade. E nós temos criancinhas, mulheres grávidas, que não têm o que comer, o que beber. Qual é o destino dessas pessoas, senão uma morte lenta? Uma morte lenta e dolorosa, por escassez de recursos, antes de ser um crime contra a humanidade, antes de ser um crime acusado pela lei internacional e os direitos humanos, é um pecado pela lei de Deus. É um pecado pela lei de Deus. Os muçulmanos, gente, após a guerra, se fortaleceram, cresceram no número, e entra então aquela fase das batalhas contra os seus inimigos idólatras, até como nós comentamos nas 2 semanas anteriores, as traições que foram cometidas, os muçulmanos seguiram aumentando em número e se fortalecendo, até o ponto em que surgiu no entendimento de um dos muçulmanos, de uma das tribos, uma oportunidade, pela força que os muçulmanos adquiriram, de fazer a mesma coisa então com os idólatras de Meca. E ele vem até o profeta sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, e diz: ó profeta, nós podemos agora também fazer um bloqueio nos arredores de Meca, impedindo que chegue até eles o alimento. O profeta falou: não, de jeito nenhum. Se recusou a fazer isso, deixando bem claro para esse irmão a gravidade desse pecado. Ele relata um dito, gente, um hadith narrado, em que Deus Todo-Poderoso condenou ao inferno uma senhora, uma mulher, por fato de haver privado o seu gato, seu bicho de estimação. Ela prendeu o seu gato, privou ele de comida e de bebida, inclusive proibindo ele de sair e tentar como um animal, uma espécie caçadora, que pode comer bichinhos, roedores, animaizinhos pequenos. O gato, com um animal essencialmente carnívoro, ela prendeu esse gato até que ele morreu de fome, morreu de sede. Deus condenou essa senhora ao inferno, gente, por privar uma criatura, um ser vivo, ainda que as pessoas enxerguem como um animal, é um ser vivo, uma criatura de Deus. Ela foi condenada ao inferno, que privou ele até a sua morte. E eu pergunto então,
O que é que Deus vai fazer com aquelas pessoas que privam o alimento, que privam a bebida, que privam acesso a recursos a outras pessoas, a mulheres grávidas, a idosos e a crianças? Qual é o destino de um ser humano que ainda se entende, pelo menos na aparência, fisicamente, como um ser humano, mas que aqui dentro, ele, em verdade, ele é que está morto. Ele já morreu aqui dentro, não tem nada, a não ser um coração duro, fechado, sem misericórdia. Qual é o destino dessas pessoas? E os nossos irmãos lá na Palestina, que estão sofrendo essa desgraça, sofrendo o genocídio, sofrendo esse embargo vergonhoso e covarde contra eles, queridos irmãos e irmãs, estão muito mais próximos de Deus, do nosso Criador Todo-Poderoso, estão muito mais próximos do nosso querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, e todos os virtuosos e os crentes fiéis da história da humanidade estão muito mais próximos deles do que nós. Nós, que vivemos uma vida confortável, precisamos olhar dentro dos nossos peitos, dentro dos nossos corações. Nós precisamos de uma higienização urgente, a gente precisa limpar e lavar o que está aqui dentro, porque nós vivemos uma vida apática, anestesiada, quando nós criticamos as lideranças mundiais, porque eles se calam diante dos nossos irmãos na Palestina. Nós precisamos lembrar também que nós somos responsáveis por esse silêncio, porque esse silêncio começa conosco. Esse silêncio começa nas mesquitas, as casas de Deus que são transformadas em clubes de convívio e confraternização. Nós esquecemos da essência da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós esquecemos do conceito de paz. Se fala muito em paz, os muçulmanos pregam a paz, o Islã vem da palavra paz. Qual é a paz que o Islã defende? A paz justa. Paz, gente, ela é precedida por uma condição primordial chamada-se justiça. Esse é o Islã verdadeiro. Nós precisamos acordar antes que seja tarde demais, para os nossos irmãos lá, para nós aqui também, porque no dia do juízo final ninguém escapa. Muito obrigado pela atenção dos irmãos e das irmãs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.